Bom, hoje eu nem sei que palavras que eu uso para apresentar a pessoa que está aqui, a figura humana, a figura profissional, o que ele representa na minha vida. O doutor Otávio Macedo, que é dermatologista, e a gente se entrecruzou na vida muito. Há poucos dias atrás nós fizemos um podcast onde ele me entrevistou e aí eu trouxe muitas histórias, que eu não sei se foi ao ar ou não, que a gente vai trazer a público, né, Otávio? Com certeza. Mas hoje eu quero que você se apresente, agora a sua saia justa, que eu é que vou te perguntar das suas histórias. O que você quiser, livro aberto. Então fala um pouquinho de você, da sua trajetória, de quem você é na dermatologia e no mundo. Então, Chile, obrigado, por favor, ter me realmente convidado. É uma história linda, a gente se ama há muitos anos. E temos forças de ter atravessado muitos períodos. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, uma família classe média, 5 filhos. Tive uma infância maravilhosa, pais incríveis. E sempre fui atrás de desafios. Então, minha infância, a escola era particular, era cara, e eu fui atrás de bolsa de estudos. Eu bati na vizinha para aprender piano. Depois eu fui fazer colegial, e na época do vestibular, eu não sabia que curso eu iria fazer. Então, eu fiz 2 testes vocacionais que também Usava fazer isso, né? Era aquele Pater Nosso, Brigadeiro Luiz Antônio. Era comum. Eu queria uma resposta, eu queria saber que faculdade eu seria eficaz e realizado. E aí fui para o critério assim, qual é o mais difícil? Então, era ou medicina ou ITA. Em São José dos Campos tinha o Centro Tecnológico de Aeronáutica. Eu falei, exatas eu não quero, vou para medicina. Tá. E aí eu parti para esse caminho, mas eu não gostava. Eu não tinha referência médica na família, eu não tinha ninguém que tivesse me inspirado. E aí eu fui, primeiro ano, segundo ano, anatomia, aquele cheiro. Jura? Você não gostava? Eu não gostava, eu não sabia o que eu estava fazendo. Quem vê o contato dele com os pacientes, as pacientes, não pode imaginar que lá atrás... que faz o quê? Uns 50 anos isso, né? Me formei em 78, são 45 anos, 46. Eu não sentia que eu tinha vocação, não sentia que eu tinha jeito para aquilo, eu tinha medo de sangue. Mas de novo, como desafio, eu sempre fui atrás, eu estudava muito, eu era um dos primeiros. E aí no 4º ano da faculdade eu tive dermatologia, que também era só pereba, doença dermato raiz. Eu também fui bem, o professor falou, vem me acompanhar no NPS, aquele consultório popular. E ali, do nada, em algum dia ele falou... Ele falou assim, você sabia que existe uma coisa chamada cosmiatria? Você está brincando? Juro, ele falou? Ele falou. Isso tem em Buenos Aires e tem na Europa. Falei, naquele momento, meus olhos brilharam. Você teve insight. Insight, é isso que eu vou. A partir dali, eu coloquei a meta, eu sabia que era fora, comecei a me preparar para isso. E no 5º ano fui fazer... aquele estágio que a gente faz de especialidade, no 6º. E aí, na minha faculdade não tinha dermatologia, eu fui atrás de vários cursos. Quem me aceitou, a única pessoa, professor Azulay, no Rio de Janeiro. Aí você foi para lá? Fui para lá, e ali ele tinha contato com o Cordeiro, e eu fui passar 1 mês com o Cordeiro. E aí, quando eu cheguei no hospital de clínicas, hospital público, eu vejo aquele professor... completamente inglês, né? Porque ele se acha inglês. Lorde. Bem vestido, Lorde. Educado, fazendo cosmiatria no hospital público. Ele tinha esteticistas no hospital. Falei, é isso. Aí, linkou. Linkou, total. Eu fui também para a Argentina, uma das vezes com você, e o Cordeiro era o mais próximo que a gente tinha e era realmente uma grande referência aqui na América do Sul. E a gente viajou muitas vezes para fora, né? Então eu me lembro também da gente trazendo a França para os nossos dias. Como que isso permeou para você? O Otávio fala muito bem outras línguas, inclusive francês, e você acabou indo também para a França, né, Otávio? Sim, eu fui primeiro para Lausanne porque eu consegui uma bolsa de estudos para fazer residência em dermato em Lausanne, na Suíça. E foi? Então, e fui. E aí eu tive que me preparar muito em francês, e aí lá, atendendo pacientes em francês, eu consegui ter uma fluência muito importante. De lá eu fui para Paris, e depois eu voltei para Buenos Aires. Tá. E aí em 81 eu despenquei em São Paulo, com essa especialidade falando cosmiatria, que a SBD era completamente contra, não podia se falar em estética, em ruga e rejuvenescimento. Havia um preconceito muito grande. E eu comecei a trilhar esse caminho, e a partir de 83 eu comecei a voltar para a França e descobri aquela Sociedade de Medicina Estética que a gente passou a frequentar nos congressos anuais.
Foi ali que eu conheci a mesoterapia, o Dr. Pistor. Nós eu trazia todas. na mala os medicamentos. Imagina se hoje acontece isso de jeito nenhum. Nem tinha Anvisa, gente. Não tinha uma supervisão. Nós somos muito intuidores, né? Sim, no sim. sentido de vamos atrás. Mas eu não sabia que alguém tinha te dado um toque, porque para mim não foi assim. Para mim foi totalmente espontâneo eu olhar para o paciente e dizer, não, ele tem além da queixa clínica, também uma queixa estética. Sim. Mas aí eu conheci o Otávio num evento. Essa história é maravilhosa. Lá no Maxud, um amigo em comum nosso, que fazia residência comigo na Escola Paulista, nós fomos num congresso de estética, Sim. que era, ninguém ia, mas ele e eu fomos. E ele me apresentou o Otávio, ele disse, esse aqui é o Tatá, que era como as pessoas tratavam o Otávio. Me chamam. Gente, ele é muito alto, muito mais alto que eu, e a imagem que eu tenho sua é de que você era muito maior do que todo mundo que estava ali. E era mesmo, mas não era só a questão de altura. Você lembra desse momento? Conta um pouquinho. Lembro. Você chegou muito simpaticamente, lembro até a roupa que você usava. Era uma roupa assim, acima do joelho. Era uma muito sexy, muito bem vestida, e se apresentou, e eu lembro que eu também sabia quem você era, e eu acho que nós fomos mais formais. Ainda era muito começo, né, Otávio? 83, 84, que era... Por aí. Bem século passado. A gente é de décadas atrás, quando a gente fala, você mesmo estava falando agora há pouco, você foi convidado para dar uma aula sobre a trajetória, né? Eu já fiz 71, então a gente tem história para contar e é muito gostoso participar desses eventos. E tá lúcido, e tá vivo, né? E aí, a partir daquele momento, muita coisa aconteceu entre nós que nos linkou. Então foi primeiro a Sociedade de Mesoterapia, teve inclusive eleições, foi traumáticas, grupos. Tinha uma questão política ali que realmente eu nem imaginava, porque éramos todos amigos, mas tudo bem, isso existe. Mas a mesoterapia, para quem não sabe, é o conceito de fazer com que a droga haja diretamente no meio que ela vai agir, sem que ela tenha uma repercussão sistêmica. Então se faz muito para capilar, para rejuvenescimento, para gordura, tem muitas indicações. E aí nós fundamos uma sociedade de mesoterapia. A gente era muito louco, né? A gente foi muito pioneiro, a gente acreditou realmente nas novidades, a gente ia atrás de base científica, que é o que tinha fora. Eu acho que a gente foi muito intuitivo, a gente foi abençoado, somos abençoados de trazer técnicas, às vezes até com certo risco, porque a noção de anatomia a gente não sabia. A gente foi realmente precursor, assim, mais flutuante. A gente não sabia onde a gente estava. Hoje, quando a gente olha para trás, ou quando a gente olha o ponto que a gente está, a gente vê o quanto a gente precisou voltar, entender a anatomia, entender a fisiologia de novo, para ser o que a gente é. Mas aí, um dia, a gente estava num congresso no Rio de Janeiro, e uma amiga em comum nossa falou, tem uma ideia, nós temos que fundar uma sociedade que tem que ser multidisciplinar, e eu vou até o Otávio, me pegou, ela era muito minha amiga, me pegou, não foi, Otávio? Foi. E falou o quê? Mariana Ramos, olha, você pode encabeçar, você faz uma especialidade que nós ainda não somos reconhecidos, mas nós podemos unir forças. Mariana e Hanna, Shirley, nós chamamos de João Carlos, chamamos de Mário Glimbert, Patrícia Ritz, Ana Lúcia Récio, e nós fundamos, então, de vários... Gorgônio, Charles Yamaguchi, era esse núcleo. Núcleo, e eram especialidades. De estudos. E era núcleo de desenvolvimento da medicina estética. E nós fundamos essa sociedade. Então, o que é que a gente fazia? Nós nos reuníamos para realmente trazer todas as competências que a gente conhecia e principalmente as que nós não conhecíamos. Mas esse grupo começou a crescer e a gente fez um congresso. Vários congressos. Um deles que foi marcante foi que nós trouxemos Michel Klein, que era o dermatologista do Michael Jackson. E pela primeira vez nós fizemos a apresentação da aplicação da toxina botulínica no palco do Maxud. E era muito interessante porque ele usava o eletromiógrafo, aquele aparelho, onde era o músculo. Para ver onde era o músculo. E aquilo foi um marco. A gente trouxe pessoas realmente. Um dos primeiros lasers,
aquele que falava de CO2 ultrapulsado, já até faleceu, Tina Auster. Tina Auster foi um marco para a gente também. Eu fui atrás de Tina Auster, ela terminou uma aula uma vez no Meet Academia, falei, eu quero aprender tudo com ela você. Ela era uma referência. Era uma referência. É que realmente vieram muitos outros seguidores Sim. e muita gente bem formada, mas esse evento especialmente, que foi o maior sucesso, que trouxe muita gente, acabou nos custando um processo mesmo, porque uma das pessoas que acabou estando envolvida em contestar o que a gente tinha feito era uma pessoa muito tradicional. Isso faz muitos anos, já aconteceu a cena de ele vir falar comigo e me pedir perdão por aquele momento. Porque o que acontecia? Nós éramos visionários. Né? E isso, toda vez que você sai na frente, tem muita gente que quer, sabe, tirar o seu tapete. E acha esquisito mesmo. Não é só inveja, é um pouco, mas é também aquilo que você não concorda, porque desconhece, não é? Exatamente. Por que a pessoa contestava? Por que não se unia? Fala, eu quero participar, deixa eu entender. Não era isso. Não, fizeram críticas à nossa postura visionária, como você está falando, e aí nós também nos defendemos e a gente não parou. Eu acho que na minha vida esses desafios sempre foram. Eu lembro dos anos 80, anos 90, e a ICRM, você não podia aparecer na mídia. Eu comecei a ficar muito conhecido porque eu tinha uma coluna na revista Cláudia, que era a revista de maior circulação feminina, eu respondia cartinhas. Me lembro disso. Isso depois me chamou a mídia televisiva, as televisões, as entrevistas, a gente foi ficando muito exposto. E aí o Conselho Regional de Medicina também veio atrás de nós, mas a gente não desistiu, a gente tinha advogados bons, a gente acreditava. Hoje, quando eu olho 40 anos atrás, o quanto essa juventude, eles não têm ideia do que a gente está falando. E hoje todo mundo quer fazer dermatologia e não imagina a história que tem atrás disso. Exatamente. A pessoa tem a impressão de que está tudo pronto, que é aí que a pessoa começa. Mas quanta coisa a gente teve que andar, e é por isso que hoje está sendo tão emocionante a gente se reencontrar. A gente nunca se separou, mas agora a gente resolveu linkar e trazer a público a história, né? Sim. Porque realmente, é que nem a gente está falando, essas pessoas contestaram, mas não entendiam o que a gente fazia. Claro. E é provável que muita gente não saiba da nossa história. E é verdade também que a gente não desistiu. E não desistimos nem na vida profissional. A gente não para. E nem na vida pessoal, né, Otávio? Fala um pouquinho da sua vida aí. Então, o livro que eu escrevi... eu trouxe aqui o livro. Histórias e Recomeços. Pode mostrar você mesmo, para você aparecer. Aos 70 anos eu escrevi Memórias e Recomeços de um Maestro da Beleza. Nossa, esse título não fui eu que falei de maestro, eu não me acho maestro em nada. Apesar de a música ter permeado minha vida. Eu esqueci de falar que em 72 eu me formei no colegial e eu também terminei com conservatório de música. E eu realmente fiquei muito na dúvida entre seguir uma carreira de pianista ou medicina. Eu falei, não, vamos para uma coisa mais, né, consistente, porque a arte eu posso fazer na paralela. Dermato é uma arte, né? Então, tem tudo a ver. E tem tudo a ver. A gente muitas vezes isola as coisas por partes, mas não é. Falar de música, falar de poesia, falar de flor, tem a ver com a dermatologia, Total, porque tem a ver com a vida. A gente trabalha com beleza, a gente quer o equilíbrio, a estética. Hoje a música continua permeando as minhas inspirações. Eu trabalho ouvindo música clássica. Eu retomei, em vez de fazer yoga ou meditação, escutar música clássica, que eu tinha meio que parado. E o livro ele também é permeado num concerto de Rachmaninoff, são 3 etapas. Eu escrevo 0, 30 anos, 30, 60, e eu acho que aos 60 eu recomecei. Recomeçou. Porque eu também acompanhei. Claro que eu não vou expor as histórias, porque nós dois conhecemos as nossas histórias pessoais. Eu vou deixar depois só uma resposta, porque quando a gente acabou de fazer o meu podcast lá, ele falou, esqueci de perguntar isso. Mas eu não vou expor nada, mas quero que você traga o que essa vida profissional e a sua própria vida trouxe para você chegar no ponto que você está desse recomeço. Então, o meu estado de impermanência, a minha curiosidade é o que me traz até aqui. Meu terapeuta já falou há muitos anos, Otávio, você morde a vida com vontade. E quando falo de morder, eu tenho uma cena do meu avô paterno, que tinha 6 filhos, pai do meu pai, e ele tinha uma frase que me incomodava. Ele falava que uma maçã, ele fazia questão de dividir a maçã em 6 partes e 6 fatias para os 6 filhos. Sim. Aquela frase eu falava, não, eu não quero um cesto da maçã, eu quero a maçã inteira. E eu fui atrás da minha maçã, que é o que me trouxe até aqui. E, logicamente, a minha vida foi permeada por histórias de amor.
E eu acho que as histórias de amor, elas nos alimentam. Sim. Então, mesmo histórias de amor com perdas, Sim. eu não me vi durante a pandemia fazendo um luto, foi aí que eu comecei a escrever o livro. E hoje, aos 71, eu vivo um grande amor, eu tenho um companheiro que convive comigo, que me completa, que me dá vontade e bom acordar e falar, existe. Sim. Posso falar eu te amo, eu posso falar boa noite. Eu acho que esta questão do amor, né, que nos alimenta e nunca parar. Por que a gente vai ainda em congresso? A gente não precisava mais ir em congresso. Encontrar as pessoas. Encontrar a gente gosta de social. Continuar crescendo, continuar tendo esse desejo de conhecer coisas novas, né? E eu acho que a grande conclusão é de que a gente não chegou dermatologista aqui da noite para o dia, não. Nós fizemos um longo caminho, o seu é maravilhoso, eu tenho o maior respeito, o maior amor por você, se a gente for falar de amor. E também a vida pessoal não estava pronta. Sim. Ela precisou de muitas histórias para que essa história pudesse ser vivida, não é? E eu tenho, assim, um carinho tão grande por você, um amor tão grande, você sabe disso. É recíproco. Muitas vezes as pessoas acham que a gente concorre um com o outro. Eventualmente, na dermatologia, você pode achar o que você quiser. Na vida pessoal, há muita entrega, muita troca, não é? Sim. E por conta disso... Porque acabou o podcast, eu levantei, ele falou, esqueci uma pergunta. Shirley. Ele vai perguntar aqui. Shirley, todo mundo me pergunta, mas como a doutora Shirley, tão linda, elegante, dermatologista, é bronzata o ano inteiro, a vida toda. Quais são os seus segredos para estar nessa cor maravilhosa a vida inteira? É um mistério. Não é. Eu vou te explicar. Eu sou morena, essa é a minha cor mesmo. Eu praticamente hoje em dia não tomo sol. Mas eu já tomei, como era normal na nossa... Não tinha filtro solar nos anos 80. Não tinha filtro solar, era moda, todo mundo ficava bronzeado, não tinha proteção. Essa é realmente a minha cor. E no rosto, como normalmente eu não tomo realmente nada de sol, eu uso um autobronzeador para combinar com o restante do corpo. Mas perfeito. E eu ensino sempre a passar o autobronzeador, né? Tem que tirar todo dia, porque tira a maquiagem. Vai usar o skincare da noite. Mas, Otávio, eu vou te falar que desde que eu nasci, eu era desse tamanho, perguntavam para mim sobre a minha cor. A pessoa fala, você tá bronzeada. E era a cor natural, né? Eu não tô. É a minha própria cor, é uma bênção mesmo, né? Porque a gente mora num país ensolarado praticamente o ano inteiro, mas eu trabalho muito ainda estou muito aqui, mas eu fiz questão de que você fizesse essa... Porque eu acho que a gente está num momento... saudável. E a gente está num alturas momento... da vida, a gente tem que fazer revelações mesmo mais... né, contundentes. Sim. Mas eu também tomei muito sol. Minha foto de formatura era bronzeado, um cabelo assim enorme. Eu tomava sol do meio-dia. Não tinha filtro, era raíto de sol. Coca-Cola. Sandal apareceu nos anos 80, né? E aí o sandal, ele veio como um dos primeiros filtros, mas acho que eles quiseram popularizar, então foi para outdoor e tal, e os dermatologistas pararam de prescrever porque não era tão ético para a gente. Mas nós somos dessa época. Mas eu acho que a gente foi muito abençoado. A gente não sabia que a gente tinha essa história para escrever. A sua história é linda, tem que ser trazida mesmo, publicada. E essa possibilidade de fazer os podcasts nos traz de uma maneira exposta, mas também faz, especialmente, que nós ouçamos as nossas vozes. Sim. A gente faz um insight todas as vezes que a gente está falando de nós mesmos, porque a vida é tão corrida, né, Otávio? Nos humaniza. Eu acho que, além de médicos, né, pessoas inteiras, abertas, e que têm coragem de estar contando tudo isso, é um privilégio estar aqui com você, compartilhando um pouco dessa história. É muito engraçado. A gente tem alto astral, acho que nos mantém também o bom humor. Né? O bom humor. Acordar com bom humor. O bom humor. Tem pessoas que são tristes para baixo. Não, gente, vai para cima. E o que a gente quer passar é essa mensagem mesmo, né? Porque todo mundo tem problemas, né? Lógico. Eu nunca imaginei chegar assim, aos 71 dessa forma, porque minha avó, aos 63, morreu com um ataque súbito, fazendo crochê, cabelinho branco. Eu nunca imaginei, a essas alturas, estar com vigor, saúde, né, disposição, curiosidade de continuar lúcido. Porque, olha, tem muita gente da nossa idade que não... Já está perdendo a memória. E a gente vai longe. Você escreveu um livro há 120 anos, então a gente vai chegar lá. Até 120 anos. É o que eu desejo de todo o coração, que você seja cada vez mais feliz, cada vez mais abençoado, que tenha cada vez mais amor compartilhado,
de todo o meu coração. Eu só posso agradecer, temos momentos incríveis de vida, Sim. Muitos ainda pela frente. Se Deus quiser. Beijo, eu te amo. Eu te amo.